Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre o que você tem de mais caro dentro do seu consultório, o seu tempo. Meu nome é Rodrigo, sou dentista desde 2016, tenho meu próprio consultório, atendo meus pacientes e eu acredito numa odontologia de consultórios menores, individuais, de 1, 2 profissionais, uma estrutura enxuta que te custa pouco e que te dá um máximo de retorno. Dito tudo isso, vamos falar sobre hora clínica. Nesse vídeo, vou te mostrar por que você tem que calcular sua hora clínica, o que é sua hora clínica, naturalmente, né? E, de forma prática, como calcular sua hora clínica. Esse tal desse custo da hora clínica, que é muito simples, mas assim, é tão temido por nós, dentistas profissionais, parte e até demonstra como nós não somos preparados para fazer essa parte administrativa. Hoje em dia fala-se muito de gestão, mas eu não gosto de gestão, porque quando eu penso de gestão, você pensa numa clínica com 10 dentistas, CRC, time de vendas, administrador. Eu não gosto, eu gosto mais de pensar em administrar o meu consultório. Mas é muito importante calcular a hora clínica, porque toda a nossa precificação ela é influenciada pela hora clínica. Como nós executamos procedimentos, e alguns procedimentos demoram mais do que outra, o preço da hora influencia tanto no preço, no valor do procedimento, quanto em quanto você vai ter de margem de lucro. Uma vez alguns anos atrás, eu fazia mas por uma questão de custo para os pacientes, eu fazia metalocerâmica. Então, eu não lembro ao certo os valores, então eu vou mais ou menos arredondar aqui, tá? Mas, por exemplo, eu cobrava, sei lá, R$ 1.500 numa metalocerâmica. Tinha a parte do protético, que, sei lá, devia ser na faixa uns 300. Então, desses 1.200 me sobravam, desses R$ 1.500, tiro os 300, me sobrava 1.200. E aí tinha uma sessão para moldar e fazer, para preparar e fazer provisório. A segunda para moldar. A terceira para provar o coping metálico. E se desse tudo certo, na quarta ela vinha pronta e eu cimentava. Uma quinta. Então eu sempre podia pensar em 5 sessões. Fosse para cimentar, para um primeiro ajuste. Eu sempre, assim, não sempre, mas era muito comum eu utilizar 5 sessões. Então vamos voltar lá naquela conta dos 1.500. Poxa, dos 1.500 tem a parte de imposto. Então vamos só fazer umas contas arredondadas aqui, tá? Depois tinha o protético. Então, no protético, no imposto, já ia uns R$ 500, basicamente. Então, depois eu tinha R$ 1.000 de lucro. Sim, mas R$ 1.000 que me custavam 5 horas de trabalho. Quer dizer que, vamos dizer assim, por hora trabalhada, entre aspas, eu estava faturando R$ 200. Só que não, porque tem o custo da estrutura, tem o custo da hora clínica. Então, desses R$ 200, vamos supor, eu não lembro na época que fosse 50. Então, cada hora eu estava trabalhando por R$ 150. E eu não estou falando que isso seja bom, que isso seja pouco, que isso seja muito. Estou só fazendo uma análise fria de como era. Então, dos R$ 1.500, eu trazia para R$ 150 por hora. O paciente pagava 1.500, eu recebia 150 por hora. Enquanto eu ia fazer uma profilaxia, vamos supor que eu cobrasse na época R$ 250. Eu não lembro se era um pouco mais ou um pouco menos. Vamos supor 250 e eu gastasse nem uma hora, porque na verdade a profilaxia te gasta um pouco menos. Mas como tem meu horário, que eu gosto sempre de deixar uma hora por paciente, vamos botar o preço de uma hora completa. Os mesmos R$ 50. Uma profilaxia me colocava mais dinheiro no bolso do que uma coroa. Por quê? Por essa diferença de hora clínica. Cada hora da coroa eu recebia 150 e cada hora da profilaxia eu recebia 200. Isso sem descontar depois os outros materiais, que eu não estou considerando nem da profilaxia, né? Mas é muito pouco. Quando a gente gasta numa profilaxia R$ 10, R$ 15. E nem da coroa. Material de moldagem, depois cimentação. Vamos focar aqui nesse vídeo na hora clínica. Então, esse cálculo da hora clínica, ele é muito importante, porque é aqui, muitas vezes, que a gente perde toda a margem. E aqui eu estou falando com você, dentista, que está no seu consultório. Isso aqui não é para clínica e rede, porque a clínica e rede ela vai querer descontar
do dentista que está lá operando o negócio. E aqui para mim, meu negócio é dentista, empreendedor que está ali, bunda no mocho, dedo sujo de saliva, é esse que é o meu público. Dito isso, você tem que calcular a sua hora clínica, porque ela pode comer muito a sua margem sem que você esteja vendo. Pô, eu trabalho. Outra coisa, endo. Poxa, uma vez quando eu fiz essa conta, eu parei de fazer as minhas endos, não porque eu cobrasse barato, mas porque eu demorava tanto para executar o tratamento que eu falei, paro de fazer, porque isso que ele está me dando é prejuízo. Tudo bem que depois, às vezes, tem um núcleo e uma coroa, mas eu continuo fazendo núcleo e coroa, porque eu encaminho ainda e depois faço núcleo e coroa. Então, assim, esse custo de hora clínica, ele é muito, muito importante de ser calculado. Então, o que é a hora clínica? Da maneira mais simples possível é todos os seus gastos fixos dividido, soma tudo, e divide por quantas horas você trabalha. Claro que a gente vai sempre trabalhar com a aproximação, né? Não dá pra gente saber exatamente quantas horas a gente trabalha, a não ser que você pegue uma amostragem dos últimos meses e some. Pô, mas aí um mês você teve um dia mais feriado, o outro. Então, assim, eu gosto de fazer isso bem por amostragem mesmo. Aproximadamente, quantas horas você trabalha por semana? Quantas horas você trabalha por mês? Qual que é o seu custo total? Divide um pelo outro. Então, para quem aluga uma sala e já vem com tudo, pô, é muito fácil. Sei lá, vamos supor que você pague... Tem uma amiga minha que ela tá alugando uma sala e ela paga R$500 por mês, por um dia na semana pela sala, tá? Então, ela tem... Vamos arredondar, vamos falar que ela tem, para facilitar nossas contas, pô, ela aluga a sala pro dia todo, ela pode atender quando ela quiser. Então, vamos falar que ela vai atender por 10 horas. Ela tá começando, ela tem 10 pacientes? Não, não tem. Então, não é exatamente isso. Então, ela aluga a sala por o dia todo, então vamos falar que ela vai atender 10 horas, tá? Então, se ela paga R$500 por mês, o mês tem mais ou menos, um pelo outro, 4 semanas. Porque um dia é feriado, outro dia emenda é feriado, outro ela não pode atender porque está tendo um outro compromisso. Então vamos botar que o mês vai ter, na média, suas 4 semanas. Os R$500 dividido por 4, eu vou precisar de uma calculadora porque não sou nenhum gênio da matemática. Eu podia ter feito a conta antes, mas também não fiz. Porque também não sou um gênio do YouTube. R$500 dividido por 4, R$125 por dia ela paga. Então, vamos supor que ela vai atender as 10 horas que a gente tinha falado, dividido por 10, essa eu não vou precisar da calculadora. Cada hora para ela vai custar R$12,50. Pô, baita num bom preço, baita num bom custo. Então ela sabe que dessas 10 horas, ela vai custar R$10,50. Mas, Rodrigo, ela está começando. Ela não vai atender 10 horas, ela só vai atender 5. Então a hora dela vai custar R$25. Por quê? Porque é uma conta muito simples de quanto custa por quantas horas. Não tem nada de diferente disso. Então, por que o dentista geralmente não sabe quanto custa a hora clínica dele? Porque nesse exemplo aqui é um exemplo muito fácil, de alguém que aluga e tá tudo incluso, né? Outro detalhe importante que eu não falei antes, a hora clínica é a base da precificação, mas ela não pode ser a única coisa, naturalmente, né? Às vezes a hora que você vai usar para um implante é a mesma hora que você vai usar para fazer uma profilaxia. Claro que a sua hora do implante, por mais que o custo vai ser maior, o lucro vai ser proporcionalmente maior. Só fazendo esse adendo. Mas vamos voltar aqui para o raciocínio principal. Então, como calcular e o que colocar nesse custo de hora clínica? Eu dividi em alguns fatores aqui uma tabela que eu fiz. Se você quiser, deixa aqui nos comentários ou me manda uma mensagem lá no Instagram que eu posso te passar isso, posso até te ajudar a calcular a sua hora clínica. Então, algumas coisas que a gente tem que considerar são todos os seus custos fixos. Eu vou falar algumas coisas aqui, você pode ter alguns, não ter outros, e até ter alguns que eu não falei. Então, é muito importante que você adapte isso aqui que eu estou falando para a sua realidade, tá? Então, custo com o seu consultório. Você paga um aluguel, você está pagando uma parcela de financiamento, o que você tem de custo? Custo, comprou um equipo.
Tem custo do equipamento? Não tem? Você tem sempre que ir atualizando isso. Então, até falando nisso, eu recomendo que você atualize a sua hora clínica semestralmente. O ideal seria até trimestralmente, mas pô, a gente tem tanta coisa para fazer. Se você fizer 2 vezes por ano essa atualização, já vai estar assim, acima de 97% dos profissionais, os dentistas, tá? Então vamos lá. O aluguel do seu consultório, parcela de equipamentos, isso entra num custo como fixo. Serviços, como água, eletricidade, telefone, internet, TV a cabo, paga alguma coisa dessas? Quanto paga? Seguro. Seu consultório tem algum tipo de seguro? O equipamento tem algum tipo de seguro? Isso é um custo fixo. Salário. O salário pessoal seu, eu não coloco na minha conta de hora clínica. Você pode colocar um salário e aí você fala, vou ganhar 5 mil por mês. Eu não coloco porque eu acho que muda demais o valor da hora clínica e eu prefiro precificar e prefiro me pagar por cada tratamento executado. Eu não gosto dessa questão de salário fixo. Mas, de qualquer maneira, salário, você tem recepcionista, secretária, ASB, o que você tem de funcionário aí? Depois, software. Usa algum programa odontológico, alguma coisa de gestão, de venda, WhatsApp. Contador. Você tem custos fixos com contador? Não tem. Marketing, publicidade. Você costuma pagar? Você tem alguém que escreve seus conteúdos? Você tem alguém que você paga como tráfego pago? Você tem algum investimento regular em marketing? E outras 2 coisas que você poderia deixar seriam taxas de emergência para manutenção de equipamentos e manutenção predial. Caso o prédio seja seu, caso seja alugado, independente, você poderia deixar aí um valor reservado pequeno por mês, sei lá, R$50, R$100. Eu sei que pequeno e grande é uma questão relativa, né? Mas você poderia deixar esses 2, vamos dizer assim, fundos de reserva separados. Aí você vai somar tudo isso, e se tiver mais alguma coisa que eu não falei, todas essas coisas, e vai dividir por um número de horas que você trabalha. Então, por exemplo, se você trabalha 3 dias no seu consultório e 2 dias, sei lá, numa prefeitura, numa coisa assim, você vai ter que ver, pô, eu gasto, sei lá, 4 mil aqui por mês e eu atendo 120 horas. Aí você vai dividir o seu valor por esse número de horas. E aqui você vai ter o valor da sua hora clínica. Então, assim, ela é uma conta que ela é relativamente fácil de fazer. Principalmente, você não precisa pensar nos centavos. A odontologia, principalmente quando a gente tem um consultório nosso, ela tem uma margem, via de regra, muito grande, 60%, 70%. Então, mas você precisa ter uma ideia. Você tem que saber, sua hora custa 12 ou sua hora custa 150? Porque, poxa, se sua hora custa menos, tudo que você faz pode custar um pouco menos, porque a sua margem já está aumentando. Mas pensa, nesse 12 para esse 150, existe uma diferença por hora de mais de R$130. Quer dizer, se os dois cobrarem 200, um tem, só pensando na margem, considerando tipo uma avaliação, vou cobrar consulta. Um cobra 200 e a minha amiga lá cobra os mesmos 200. Pô, o custo dela aqui é R$12. Ela está tendo 190 de margem. Enquanto esse que tem R$150, se ele cobrar os 200, ele está basicamente empatando ali. Então, ter a hora clínica calculada, ela é muito importante. Até para você saber o que você vai fazer vamos chamar assim, de graça para um paciente ou não. E de graça não é falando de graça de não pagar, é fazer de uma coisa assim ou outra. O que você pode entregar mais no momento de uma negociação? Pô, fez um Invisalign, eu dou também um clareamento, sei lá. Coisas de marketing, assim, de negociação. Cobrar ou não consulta? Você que tem que definir isso. Teoricamente, a gente não pode fazer atendimento gratuito, beleza. Mas isso está dentro da sua estrutura. Você não vai executar o atendimento gratuito. Então, o que a gente vai fazer para o paciente ou não? Esse valor da hora clínica, ele acaba influenciando muito. Resumindo a hora clínica. Fácil. Todo que você tem de custo fixo pela quantidade de horas que você trabalha por mês aproximada. Não foca em ter um número exato, cravado nos centavos. Foca em saber. Se você tiver uma noção
você já vai estar muito à frente de todo mundo para fazer uma precificação muito mais assertiva sobre os seus tratamentos. Se precisar de alguma ajuda aí para começar um consultório, para alavancar um consultório, dúvida de hora, dúvida de qualquer coisa, nesse canal eu falo muito sobre isso. Se inscreve, deixa o like, qualquer coisa, comentário, Instagram, tô aqui para te ajudar. Até a próxima, um abraço!